Olá, amigos do Centro Espírita Semente de Luz de Caxias. Vocês solicitaram, então nós estamos fazendo a gravação desse Evolução e Transição de 2024. Então vamos lá, nós vamos tentar primeiro o início do que nós conhecemos. Provavelmente é bem mais amplo que isso, mas temos a ideia de que houve provavelmente um Big Bang há 13,8 bilhões de anos, e dali foram se formando as primeiras estruturas, os primeiros átomos, os primeiros sóis, os primeiros planetas. E aí nós temos a formação das primeiras estrelas. A, a gente colocou essa imagem para ver se vocês estavam vendo, e a gente brincou que não estavam vendo nada, porque era absolutamente escuro o universo. E depois, por pressão dos átomos, começou a haver uma liberação de energia, na verdade, explosões atômicas no interior dessas grandes bolas de hidrogênio e hélio, e o universo, que era assim, começa a ascender, vamos dizer assim. Isso deve ter sido um processo espetacular, o universo começar a brilhar. Mas sempre pensando que nós estamos falando em três dimensões. E, paralelo a isso, tem mais dimensões, mas nós temos mais proximidade com a quarta dimensão, que é a dimensão espiritual. Então, sempre vai ter um espírito ou uma mônada espiritual atuando nessa geleia que é a matéria, ou como nos diz os espíritos, o plasma divino, o fluido cósmico universal. Então, Kardec nos fala, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Então, ali na questão 540 do Livro dos Espíritos, que nós começamos lá no átomo, um átomo de hidrogênio, um elétron girando em torno de um próton. Dali a gente não vai chamar de espírito, mas de bebê espiritual. Kardec pega de Leibniz, essa é a ideia, e chama de mônada espiritual, essa terminologia, que é, então, uma estrutura informacional aprendendo e gravando essa manipulação, que é a inteligência agindo na matéria, porque sempre vai ter a necessidade de uma informação por trás da formação da matéria. Veja, vou repetir, uma informação enviada para que haja formação na matéria. O que é o espírito? É essa informação, o princípio inteligente do universo. Então, eu começo lá girando, aprendendo a girar um elétron em torno de um próton, gravo esse aprendizado, eu como espírito, né, o mônada espiritual. Claro que a gente vê assim, uma bolinha girando em torno do outro, mas ela é bem mais complexa de que hoje sabemos que o próton é formado por quarks, os nêutrons, enfim. Mas depois que eu aprendi a girar uma bolinha em torno de um elétron em torno de um próton, eu posso girar dois elétrons em torno de dois prótons, aí eu sou um hélio, e aí segue então a evolução dentro dessas bolas gigantescas, chamadas de estrelas, que o Sol é uma delas, vão se formando, através de fusão nuclear, novos elementos químicos. Então, vai surgindo a tabela periódica. E tem alguns elementos que só ocorrem quando chega o final de uma estrela, porque ela enche, né? Incha, ou melhor, se forma, tem combustões atômicas que vão gastando, digamos assim, a energia dessa estrela. E chega um momento que ela fica uma estrela velha, a tal ponto, com o Sol vai ocorrer a mesma coisa, que vai pegar todos os planetas e vai explodir. E nós, quando estamos observando o Sol, percebemos que tem uma luz nova,
Então, a explosão de uma estrela velha, nós chamamos de uma supernova, né? E o Sol vai acontecer a mesma coisa, ele vai inchar, assim, e vai explodir. Mas o que é interessante é que nessas explosões se formam coisas especiais, como, por exemplo, o ouro. Se você tem algum brinquinho de ouro, algum anelzinho de ouro, foi de uma estrela que explodiu há bilhões de anos atrás, e agora você tem esse ouro com você. Olha que fantástico isso, né? Mas o Sol, então, na sua formação, tinha aquela estrutura de poeira cósmica em volta e restos, que mais tarde, sendo bem rápidos no processo, né, foram se formar o nosso sistema planetário, e a Terra, então, era uma bola que saiu do Sol, uma bola de larva incandescente, era o início da Terra, um planeta primitivo, né? Ali, isso não se organizou de maneira tão tranquila, assim, um planeta batia no outro até se organizar. Theia era um planetinha que se chocou com a Terra. Hoje nós temos Theia dentro, no seio da Terra, e saíram um monte de fragmentos dessa colisão, e esses fragmentos foram formar a nossa Lua. Olha que coisa espetacular, que engenharia, e é tudo perfeito. Hoje nós temos vida na Terra, graças ao tamanho e posição da Lua, senão nós teríamos marés totalmente desencontradas, uma vida totalmente impossível de ser vivida. Foi tudo planejado, ponto por ponto, para que hoje nós tivéssemos essa harmonia que nós temos. Mas a Terra, então, é esse planeta primitivo, larvas, vulcões, terremotos, mas foram surgindo, então, os elementos, basalto, cristal. Cristal já é um elemento com uma carga informacional mais complexa que um basalto, a evolução nos minerais, até que surge a vida, né? E se estuda hoje como é que foi surgir a vida. A ideia mais aceita é que todos os componentes da vida se formaram ao mesmo tempo e depois se uniram, o que é uma coisa impressionante isso, né? Tem que ter alguém organizando isso, e que provavelmente, formados de aminoácidos vieram de asteroides que se chocaram com a Terra. E o metabolismo, a reprodução, a respiração, isso aí a gente não tem bem a explicação. Mas André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, em 1958, nos dá uma visão espiritual dessa informação que foi jogada na matéria para que tudo isso ocorresse. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nasciturno, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, porque a Terra estava começando a esfriar, então os mares que tinham ainda eram mornos, eram as condições ideais para o início da vida, invadido por gigantesca massa viscosa, esses aminoácidos, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, diz André Luiz, verte o princípio inteligente suas primeiras manifestações como vida. E a vida, o que é a vida, né? A biologia se questiona, se tu olhar em qualquer dicionário, vai ver que é um conjunto de propriedades, qualidades, mas propriedades e qualidades não são a definição da vida. O que é a vida para a ciência? O Mesh, um biólogo dinamarquês, eles têm um estudo definindo vida e explicando as emergências, o surgimento da vida, e ele diz assim: a vida como tal não pode ser definida. Daí porque uma definição clara não é encontrada. Por que os biólogos não conseguem definir vida? E até hoje, em todo o mundo, a biologia não define vida. Porque vida é essa informação que movimenta as bolinhas do nosso corpo, por exemplo. Vida é o espírito, e a biologia não consegue chegar ao espírito. Ele só percebe que existem átomos, esses átomos se formam, se agrupam em aminoácidos,
esses aminoácidos, que são bolinhas de átomos, se agrupam em proteínas, que são mais quantidade de bolinhas de átomos e de aminoácidos e de proteínas, e essas proteínas organizam todo o nosso corpo de maneira espetacular, com trilhões de células especializadas. Mas quem está fazendo isso? Como que isso está se moldando, se formando, se estruturando? A biologia não consegue entender. E vários biólogos se referem que nós só podemos entender o processo da vida. A Lynn Margulis, uma grande bióloga, escreveu um livro que é a vida, para no final dizer: uma definição última de vida seria como beijar o próprio cotovelo ou revirar os olhos para enxergar o próprio nervo óptico. Ou seja, não temos essa compreensão fantástica e mágica do que é a vida. Mas o que se sabe é que há 3,7 bilhões de anos, a Terra tem 4,5, o Sol 4,6 bilhões, mas há 3,7 bilhões, ou seja, levou quase 1 bilhão de anos esfriando e se organizando, surgem as primeiras arquibactérias, ou as primeiras células procariontes, né? Já complexíssimas, com uma membrana extremamente delicada. Hoje nós falamos da complexidade da membrana, com DNA, são fitas de fósforo, com também elementos específicos, citosina, adesina, tinina. Então, é complexíssimo isso, mas surge de repente, né? Só que daí essas células tinham esse DNA espalhado no protoplasma. E qualquer elemento intruso que entrasse no protoplasma atacaria o DNA. E o DNA é o nosso arquivo de replicação, da possibilidade de recontinuar a vida, né? Então, essas procariontes resolveram se transformar em eucariontes, ou seja, elas criaram uma membrana em torno do DNA para proteger o DNA. Nós fizemos isso, né? Há bilhões de anos atrás. Então, nós éramos uma célulazinha com DNA espalhado, e aí criamos uma pele em volta, que daí a gente passou a chamar de núcleo. Quanto tempo nós levamos para bolar isso e criar isso? 1 bilhão de anos. De procariontes para eucariontes, levou 1 bilhão de anos. Então, se alguém está aqui com pressa de evoluir, calma, né? Nós somos eternos, relaxa, saboreia essa vida linda, esse céu, esses pássaros, essa brisa, tudo que nós recebemos de potenciais para crescer, as informações que nós temos para ampliar a nossa mente e irmos lentamente saboreando a vida e crescendo. A célula hoje se sabe que é complexíssima, né? Mas surgiram umas, então, em que umas bactérias invadiram as eucariontes, chamadas cloroplastos, e esses cloroplastos tinham a possibilidade de transformar a, a energia, a luz em energia, que é a fotossíntese. E aí surgem os primeiros, a nossa Terra que era assim, surgem os primeiros vegetais, claro que lá nos mares mornos, as primeiras algas, enfim, e depois foram avançando para a Terra, e a nossa Terra ficou essa maravilha, assim, né? Tudo coordenado pelos engenheiros siderais. Eu sempre brinco, os que fizeram uma flor de maracujá estavam imensamente inspirados. Olha a beleza disso, né? E surge a nossa vida vegetal. Mas daí, depois que surge a vida vegetal, começa a surgir uns flagelozinhos ali, uns rabinhos em algumas células, que a gente inicialmente dizia assim: é um rabinho que faz a célula se movimentar. Hoje a gente sabe que esse rabinho é um motor protônico de 40 partes, com eixo, engrenagens, é complexíssimo. E a natureza foi formando primeiro o eixo, depois a engrenagem, depois...
e depois juntou tudo. A natureza não faz isso, né? Alguém está fazendo. A evolução ela vai passo a passo somando alguma coisa. Não faz uma coisa que não serve para nada, outra coisa que não serve para nada, outra coisa para depois juntar tudo. Então isso é espetacular. Mas daí com essa célula animal surge o reino animal, também nos mares, inicialmente, depois saem para a terra, alguns voltam para os mares, mamíferos, e nós temos lá os nossos primeiros dinossauros, que nós sempre imaginamos eles comendo arvorezinhas nessa paisagem bucólica, tranquila do passado, só que não era nada assim, né? Na verdade, era só terremoto e vulcão, era uma loucura a Terra naquela época, porque nós estávamos grudados num bloco só, e esses blocos necessitavam se separar, e eles se foram, então, se separando. Nós tínhamos a chamada Pangeia, ela se separa em Laurásia e Gondwana, depois ela vai se abrindo mais até chegar na Terra que nós temos agora e que continua se mexendo lentamente, ela continua, por isso nós temos ainda terremotos, principalmente nessas áreas das placas tectônicas. E o Brasil é interessante, ele está bem no meio de uma de uma placa, ele vai, digamos assim, balançar para um lado e para o outro, mas nunca vão ter terremotos violentos ou maremotos violentos aqui. Nós boiamos bem no centro de uma placa tectônica. Mas daí então surge o animal, e desses animais vão alguns também evoluindo, e surge um homem. E aí nós vamos ter o macaco, e do macaco vai chegar ao ser humano. Só que não é, aqui nós temos chimpanzés. Nós não viemos dos chimpanzés, nós temos uma árvore em que eles participaram lá atrás, mas depois se separaram, nós viemos de outra árvore. Mas a diferença genética de um ser humano para um chimpanzé, em termos de DNA, é 1%. Então, se nós nos envaidecermos para os seres humanos, eles são chimpanzé, é 1%. O que quer dizer isso? Que o DNA não define as coisas. Ele é um teclado e alguém tecla isso. E nós já aprendemos a teclar o DNA de forma a fazer um ser humano e deixar de ser um chimpanzé. Nós como espíritos, isso é que é fantástico, né? Mas nós viemos então de uma árvore, de um primata antecessor, né, de 60 milhões de anos atrás, e dali foram surgindo os macacos do Novo Mundo, macacos do Velho Mundo. Em determinado momento, há 23 milhões de anos atrás, a árvore se bifurca e aí vai surgir o gibão, o orangotango, o gorila, o chimpanzé, que são os pongídeos dentro da classe hominoides. E só mais tarde que vão surgir os hominídeos. Então, vejo, primeiro os hominoides, depois hominídeos, né? E uma pergunta que tinha sido feita na reunião, que alguns têm a ideia de que nós viemos, os espíritos foram encarnados em corpos especiais, como, ou seja, que o homem não descende do macaco, digamos assim, o espírito não descende do macaco. Essa ideia ela tem dois princípios interessantes. Um deles é o da criação, que Deus criou o ar, criou o mar, criou a terra, criou os animais e criou o homem através de Adão, para deixar um diferencial. Nós não pertencemos aos animais. Hoje sabemos que pertencemos. E a outra confusão que surge nesse sentido é que depois nós vamos referir adiante de planetas que evoluíram e alguns espíritos atrasados desses planetas não quiseram seguir essa evolução, então eles foram trazidos para a Terra para viver a liberdade deles aqui na Terra, fazendo as suas loucuras aqui. Mas como os nossos hominídeos, homens, já eram bem evoluídos
mas não tanto como eles. Os engenheiros siderais deram uma melhorada na formação, em algumas características genéticas no plano espiritual, para melhorar um pouco esses corpos, para receber esses espíritos. E aí também dá essa ideia errada de que os espíritos são separados. Mas não, nós viemos de hominoides a hominídeos, então começa lá há 23 milhões de anos, um ancestral que nós não temos esses dados, mas hominoide, né? Há 15 milhões de anos, o procônsul, que é esse macaco bem inteligente, mais que os outros. Há 3,5 milhões de anos, o Australopithecus, bem conhecido, mas ainda não é homo. Vê que interessante, o Australopithecus ainda é considerado hominídeo, não hominoide, não hominídeo. E aí sim, há 2,2 milhões de anos, olha o tempo de elaboração disso, 2,2 milhões de anos, surgem os primeiros Homo habilis, né, que andavam bem eretos, ainda bem peludos. Depois nós vamos ter aqui os homos habilis, depois nós vamos ter entre 2 milhões de anos e 400 mil anos, viveu sobre a Terra, evoluindo, se formando, os Homo erectus. Depois, né, aqui já com aparências bem mais humanas, né, bem mais nossa, de 340 mil anos a 90 mil anos atrás, vive sobre a Terra o Neandertal. Ele convive um bom período, né, com os sapiens, que somos nós, e aí até o Neandertal ele vive mais na Europa, naquelas regiões bem gélidas. Eles pegaram todas aquelas eras glaciais violentas. Então, nós todos somos descendentes de negros, né? A nossa origem é negro, e o branco é o negro que desbotou por falta de luz, por falta de ativação da melanina. Então, se hoje nós somos brancos, nós somos negros desbotados. A gente sempre brinca disso, principalmente para quem é racista, né? E, por fim, então, há 200 mil anos, surge o Homo sapiens, e que é o nosso homem da caverna, lá que nós falamos, caçadores, coletores, fazendo instrumentinhos de pedra. Somos nós aí, nós estamos em toda essa sequência aí. E fomos melhorados para a recepção daqueles espíritos, onde surge o verbo, enfim, há 40 mil anos, que é o chamado Homo sapiens sapiens daí, o sapiens moderno, que somos nós agora, aí não tem nenhuma diferença, né? Nesse processo da evolução, o cérebro vai se desenvolvendo cada vez mais. Mas daí a gente vê essa máquina fantástica que é, com trilhões de células, tem um corpo humano, 216 tipos de células especializadas, uma célula cardíaca, uma célula epitelial, uma célula muscular, célula nervosa, cada uma com uma especialização, com uma atividade. Se nós dominávamos antes um elétron em torno de um próton, nós agora dominamos quintilhões de átomos, trilhões de células especializadas. Só na nossa cabeça são 86 bilhões de neurônios. E quem está coordenando isso tudo, que já tem quintilhões de átomos, trilhões de células especializadas, bilhões de neurônios, quem é que tem isso? Nosso homem das cavernas lá. E isso é impressionante. Como é que ele fez isso? Alguém estava fazendo isso para nós, né? Alguém estava fazendo esse córtex pré-frontal se desenvolvendo de uma maneira fantástica, porque nós tínhamos total inconsciência de nossa complexidade. E eu gosto de brincar ainda, assim como nós éramos totalmente ignorantes do cérebro maravilhoso que nós já tínhamos, do corpo maravilhoso que nós já tínhamos, com o sistema nervoso, sistema imunológico, sistema endócrino. Nós éramos totalmente ignorantes, nem
tinha a menor capacidade de perceber isso. Eu gosto de brincar, agora nós somos totalmente ignorantes ao que Jesus nos dizia: vós sois deuses, brilha a vossa luz. E a gente diz assim: aham, né? Não consegue passar na nossa cabeça que nós temos Deus dentro de nós, que nós somos uma partícula divina e, portanto, nós temos a fé, se tivermos, que remove montanhas. Nós temos poderes inconcebíveis para a nossa capacidade atual, mas já foi nos dado o toque. Vós sois deuses, brilha a vossa luz. Então, que a gente possa olhar para dentro, passar a partezinha de sombra que quando a gente olha para a gente, para dentro, diz, eu sou preguiçoso, eu sou guloso. Isso é do macaco que a gente se formou. Mas vai, entra mais. Como Narciso, olhando a imagem, sua imagem no lago, ele vê a beleza que tinha, que é a beleza divina que nós temos, ele mergulha e retorna com uma flor de narciso, ou seja, ele volta transformado e embelezado. Que nós possamos viver esse crescimento, esse embelezamento, esse potencial maravilhoso que nós somos agora, né? Mas como foi possível isso, gente? Um projeto do alto, invadido por gigantesca massa viscosa, lembra dessa geleia, surgem as primeiras manifestações, todos os componentes aparecem, se formam, a compreensão do universo, evolução em dois mundos, que é um livro de André Luiz, mas aqui nós vamos falar em física. O Thomas Hertog e o Stephen Hawking, o Thomas Hertog, por exemplo, o Einstein era extremamente cristão, extremamente crente em Deus, né? Ele falava que era óbvio que existia Deus. Quem olhasse um pouquinho mais para as leis do universo, ia ser óbvio que não podia funcionar sem uma inteligência superior organizando tudo isso, como a gente viu agora aqui um pouco. Ele dizia que não existia conflito entre a ciência e a religião. Existiam era cientistas atrasados. Olha que legal, né? E o Stephen Hawking, sempre que perguntavam para ele, foi o grande, se Einstein foi o grande físico do século XX, o Hawking foi do século XXI, final do 20, início do XXI. Perguntavam para o Hawking sobre Deus e ele dizia assim, não, esse assunto eu não entro. Ele não negava, mas não entrava no assunto, ele enrolava assim. Mas antes de ele morrer, ele se reúne com um físico, o Hertog, e eles fazem fisicamente, matematicamente, um estudo e um artigo que mostram, né, que a nossa realidade, o nosso universo observável, o que é o nosso universo observável? Tudo que a gente pode ver. Os átomos que compõem esse computador, essa mesa, os átomos que compõem todo o universo, bem como os astros, as estrelas, as galáxias, todo o universo que nós podemos observar só pode existir derivado de um universo maior, inobservável. Só falta falar em plano espiritual. Tem que ter um plano espiritual, tem que ter alguma coisa que nós desconhecemos para que exista isso que nós conhecemos. Olha que lindo isso, um físico dos mais avançados no estudo da física, que descobre os buracos negros, que depois descobre a radiação dos buracos negros. Ele tem essa consciência, e claro, se tu tem mais inteligência, tu vai cair na gratidão a Deus, na grandeza do universo em dois mundos. Somos cuidados pelo alto, um universo maior e inobservável. E André Luiz, em Evolução dos Mundos, coloca assim: ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanos da interpretação de variados templos religiosos,
constroem os sistemas na imensidade. Então, vejam só, eles estão trabalhando cada coisa dessa. Então, a gente primeiro era lá caçador, coletor, andávamos em grupo de, no máximo, indivíduos, porque mais que isso, dava briga, nós nos pegávamos, não tínhamos o verbo, então não nos expressávamos direito, nem pensávamos direito, só tinha quase um instinto animal de sair, caçar, coletar. E aí violências, brigas, quando um grupo se encontrava com o outro, era troca genética forçada, e canibalismo, comiam o outro grupo mesmo. Nós éramos animais, né? E aí nós recebemos intervenções espirituais. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões especiais próprias, espaciais próprias, sob a assistência dos instrutores do espírito. Então, nós começamos a ser melhorados, mas éramos espíritos sendo melhorados, recebendo intervenções sutis nos petrechos da formação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. Então, nós começamos a falar e, portanto, começamos a simbolizar e a pensar, porque a gente pensa com palavras. E aí nós podemos nos comunicar mais com outros e aumentar mais o grupo. Olha, eu não quero te comer, não quero te matar, vamos tentar caçar junto. E a gente começou a ter grupos maiores. O homem que lascava a pedra e se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver. Olha que coisa bruta nós éramos, né? Às vezes somos um pouco ainda, né? Convidado pelos instrutores amigos que lhe amparam a senda, passou a indagar sobre as causas das coisas. Né? O que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Né? Observa-se tocado por estranha metamorfose. Ele começa a ter autoconsciência. Olha que interessante, que lindo isso. Né? Vê instintivamente que não mais se poderia guiar só pela excitabilidade, a excitação dos seus tecidos orgânicos, né? Ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. E aí ele, desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam as inteligências divinas, a lhe tutelarem o desenvolvimento. Então, nós estamos ligados às forças maiores, porque nós éramos quase fantoches evoluindo, bonequinhos desenvolvendo os nossos potenciais, com instintos que eram colocados em nós, programas que eram colocados para que nós fôssemos fazendo, assim como um passarinho faz o seu ninho, assim como a minhoquinha faz o tunelzinho na terra, nós fazíamos, caçávamos e coletávamos, estamos desenvolvendo potenciais. E nós aí começamos a ser desligados lentamente, como a criança que começa a aprender a dar e a mãe começa a largar uma mãozinha e ela começa, para que se lhe afirmem as diretrizes próprias. Veja, nós começamos a andar sozinhos. Sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. E alguns até hoje se sentem assim, né? Porque não conseguiram compreender a lei que nos une todos, pássaros, animais, flores, seres humanos, somos uma grande e linda família, filhos de Deus, né? Alguns começaram a chorar e choram até hoje. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza como animais. Alguns não gostam, gostariam de poder fazer tudo, né? Como se fossem animais, né? Mas sim que lhes cabe agora o dever de superar-lhes os mecanismos. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida,
André Luiz é fantástico nessas descrições, né? Se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu perante Deus, seu Criador e seu Pai, que estava entregue a si mesmo. Agora é contigo que tu tem que caminhar. Vamos lá. O princípio da responsabilidade havia nascido. Que momento glorioso na nossa evolução. Isso cerca de 40, 30 mil anos atrás, que é muito, muito pouco tempo. 40 mil anos, perto dos 23 milhões que nós estávamos falando, milhões em que nós vimos evoluindo, nós recém começamos a caminhar e recém começamos a ter o princípio da responsabilidade. Quer dizer, pelo menos deveríamos, mas estamos aprendendo. E segue, então, a sublime transição. Nós éramos um planeta primitivo e passamos, então, já com essa conquista do hominídeo na Terra, a ser um planeta de provas e expiações. Porque esses hominídeos foram melhorados ali com o verbo e organizados e largados independentes, e aí eles podiam receber espíritos de outras comunidades. Nós estávamos no Paleolítico, até 10.000 anos antes de Cristo, e nós entramos no Neolítico, após os 10.000 anos antes de Cristo. Vê, isso é muito, muito, muito recente isso, né? Estou falando em 10.000 anos, né? E aí que nós começamos, então, a arar a terra, a domesticar animais, né? Mas daí surge esse nosso amigo aqui, né? Que eu gosto de brincar, ele sobe o morro e olha do outro lado do morro, tem uma terra mais arada e mais animaizinhos. E ele resolve pegar. E aí surgem, e aí, a partir daí que surgem as guerras de grandes grupos contra grandes grupos, né? As guerras, o patriarcado, porque daí antes a mulher e o homem seguiam junto, não havia essa diferença, eram seres humanos, animais, mas juntos, mas daí o mais forte, que era o homem, passa a mandar nos outros, a agressividade, a violência, né? Escravidão e lutas permanentes. E nesse período de aprender a ter responsabilidade, aprender a crescer, espíritos de outras comunidades são enviados para cá, de outras constelações. E a nossa Terra, isso a ciência não explica até hoje, passa dessas aldeias primárias. Aqui já as primeiras cidades já é extremamente evoluído esse conceito aqui. Nós vimos também muitos em tendas, né, grotescos. Nós passamos desse estado, de repente, para isso aqui. Castelos elaboradíssimos, roupas belíssimas, joias, escrita, falas complexas, textos psicológicos profundos. Como que acontece isso, né? É porque os planetas evoluem, assim como a Terra agora está evoluindo para um novo passo, né? E alguns espíritos insistem em matar, roubar, corromper, destruir, enganar, e não conseguem perceber aqueles que estão orando, aqueles que estão amando, aqueles que estão lutando pela fraternidade, aqueles que estão lutando por uma ecologia saudável. E eles não estão interessados nisso, eles não, nem gostam disso, né? Então, eles são convidados assim, bom, então se tu não quer isso, né? Se ouvir uma música erudita, meditar, rezar, saborear a vida, passear, não te satisfaz, só quer roubar, matar e enganar, então nós vamos te levar para o mundo onde tu pode fazer isso, continuar livre fazendo isso. Foi o que aconteceu há 10.000 anos atrás, cerca de 10, 12 mil anos atrás, aqui na Terra. Espíritos que vieram lá da área de Capela no Céu e da área de Aldebaran, alguns às vezes
porque vem os espíritos falando que vieram de Capela. Capela é uma estrela de uma grandeza bem maior que a Terra, mas tem 500 milhões de anos. Capela só tem 500 milhões de anos. Então, 500 milhões de anos não dá para evoluir nenhuma ameba. A gente levou 1 bilhão para esfriar o planeta, né? E para depois começar as primeiras célulazinhas procariontes, lembra? Depois mais 1 bilhão de anos para fazer a pelezinha. Então, em 500 milhões de anos, jamais vai ter uma civilização evoluída. Que eu saiba, nem planeta tem em volta de Capela, pelo menos não localizaram. Assim como de Aldebaran. Mas se chama isso como regiões no espaço, porque quando a gente está vendo uma constelação no espaço, vamos dizer assim, uma estrela aqui, se nós olharmos de lá, uma está aqui e a outra está lá adiante, né? É que para nós parece que está do ladinho uma da outra, né? Então se chama regiões espaciais. E da região de Capela e da região de Aldebaran foram enviados espíritos e Jesus, como coordenador da Terra, governador do nosso planeta, ele recebe esses espíritos que estavam sempre angustiados em ter e matar, porque são espíritos infelizes, eles estão sempre corrompendo, sempre ansiosos em aparecer e ter. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Não te deixarei, nem te desampararei, ele diz. E de Aldebaran, daquela região de Aldebaran, vem chineses, japoneses, coreanos, que são os orientais, que depois alguns migram, né, como a migração que nós vemos, e aqui os nossos índios, de repente, se transformam nessa coisa absurdamente evoluída, né? Porque imagine os índios do Amazonas ali, e de repente eles têm toda uma estrutura, têm conhecimento das estrelas do céu, têm conhecimento dos equinócios, dos dias. É fantástica a cultura osteca, asteca, inca, mas na verdade espíritos duríssimos, viviam se matando, viviam escravizando o outro. Parecia guerra de gangue dentro das vilas atuais. Sabe essas vilas atuais que ficam aquelas matança para ganhar o ponto da droga? É a mesma coisa. Era incas, astecas, ostecas, ou seja, eram aqueles das vilas que vieram para cá. É muito interessante isso, né? E de Capela vieram, né, daquela área, vieram os 4 grandes povos, os grupos dos Ares, da civilização do Egito, o povo hebreu e as castas da Índia. A Índia é a base das nossas filosofias e da religião, né? Ali nós vamos ter há 3.000, na verdade, ela chega a 12 mil anos dados da Índia, os sutras, né? Depois vem os Vedas, enfim. Nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade. Então, por exemplo, Krishna foi um grande enviado de Jesus. Então, Jesus ia enviando espíritos iluminados para auxiliar o nosso pensamento a abrir para uma compreensão maior do que só ter, reter, brigar. Então, tem dentro do Mahabharata, seria a Bíblia dos indianos, tem como se fosse o Novo Testamento, tem o Bhagavad Gita, que é a grande batalha, na verdade, a grande batalha interior, em que Krishna fala para Arjuna, e que é extremamente atual. Mas isso é de 5 mil anos atrás. Por que você se preocupa sem motivo? De que você tem medo sem razão? Quem poderia matá-lo? A alma não nasce nem morre, ou seja, nós somos eternos. Tá bobeando de ficar preocupado com política, com não sei o quê. Bobagem, olha,
se o Getúlio tomou posse, se o Getúlio não tomou posse. Passou, já morreu tudo aquilo. E vai passar isso aqui tudo, né? E vai seguir a nossa vida cada vez melhor, cada vez mais evoluída, cada vez mais bela, né? Seja o que for que tenha acontecido, foi para o bem, foi para o nosso aprendizado. O que quer que esteja acontecendo, está acontecendo para o bem. Então te entrega a Deus e relaxa e saboreia a vida, porque quem anda na luz não anda em trevas, nos dizia Jesus. E o que quer que virá a acontecer também será somente para o bem. Dedique seu ser a Deus, porque nós somos uma partícula divina. Aqueles que têm consciência de seu amparo, que está milhões, bilhões de anos nos desenvolvendo, são eternamente livres de medo, preocupações e tristezas. Só a alegria e a gratidão de tudo que nós temos. Nunca sós, amparados nos dois planos, é enviado Siddhartha Gautama, que se torna Buda, nos traz a meditação, nos traz compreensões riquíssimas. Nós recebemos a yoga, a civilização do Egito, aí agora saindo da Índia, a gente olha essas criaturas que aparecem de repente ali no meio do deserto, isso se vê de disco voador, né? Não são desse mundo, isso não é do nosso mundo, né? Tá claro que não é do nosso mundo. E a ciência não tem como explicar como é que surge esse potencial fantástico e depois desaparece. O Egito hoje é um paizinho como qualquer outro, assim, sem nenhuma expressão a mais, assim, né? E eles traziam avanços na aritmética, geometria, filosofia, medicina. Nós conhecemos o espanto que foi a passagem desse povo por aqui. Foi o primeiro povo a voltar todinho para a capela, porque se acordou das suas bobagens e voltou a crescer lá. Depois veio o grupo dos Árias, que nós estamos. A característica dos arianos foi se espalhar e cruzar com outros povos, né? Eles não ficaram fechados como os egípcios ficaram fechados, as castas indianas ficaram fechadas. O ariano saiu trocando e olha em azul, em verde escuro, as línguas arianas. A terra é uma terra de ariano, né? As indo-europeias que surgiu, porque os arianos também pegaram alguns indianos também para fazer as trocas, mas só que eles eram os chamados brancos, indianos brancos, né? Aquelas bobagens das castas, né? Mas, enfim, olha que espetáculo. E das primeiras cidades, então, que eram assim, repetindo aquilo que a gente mostrou, surge isso aqui. Olha, vejam só, escrita. De repente, nós nem falávamos e passamos a escrever poemas épicos. Tem uma história de profunda psicologia, se alguém quiser pesquisar na internet, Gilgamesh e Enkidu. Vale a pena, é imperdível, de 5.000 anos antes de Cristo. Gilgamesh e Enkidu. Ele já tinha ideia do Sol e os planetas em volta, quando em 1500 nós estava queimando Galileu porque falou isso. Nós não tínhamos a menor ideia, nós achávamos que o Sol era fixo e a Terra era o centro do universo e o Sol girava em volta, né? Nós tínhamos a ideia exatamente contrária. Eles já tinham ideias de astronomia, eles inventaram a roda e fizeram as primeiras carroças, e, infelizmente, claro, eram os corruptos e vileiros de Capela, fizeram isso para a guerra e tinham exércitos terríveis que devastaram, porque eles tinham a inteligência, mas não tinham a consciência moral, né? A Babilônia, com esses castelos espetaculares, vendo aquelas tendinhas, surgiu isso aí,
criaram as 24 horas com 60 minutos, 60 segundos. A Grécia foi o berço da civilização ocidental. Sócrates, Emmanuel chama o grande enviado de Jesus. A partir dele, toda a escola de Atenas, né, com Platão apontando para cima, nós temos que olhar o plano espiritual, e Aristóteles dizendo, não, nós temos que olhar a Terra aqui, que foi uma divisão que ocorreu até o século passado. Agora a ciência já mudou, a ciência e as academias e as universidades estão unindo essa compreensão de que há algo a mais, como a física, a biologia, a bioquímica, a medicina. Então, isso é fantástico. Mas nunca só, né? Um Francisco de Assis vem iluminar aquela idade das trevas, Martinho Lutero, João Hus, Kardec, nosso querido Chico, tudo dentro dessa linha dos árias, dos arianos. E tem o povo hebreu, né, com Abraão, o pai da fé, pai do islamismo e do judaísmo, depois Moisés, e esse povo tinha que característica? O monoteísmo, um só Deus, né? Aqui embaixo, Davi, com seus salmos lindíssimos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, faz-me repousar em pastos verdejantes, e eu nele confiante, a vida feliz irei passar. Que coisa linda, como, né, isso escrito há 2.500 anos atrás, e a gente ainda dando cabeçada com uma nuvenzinha. Eu vou dividir, perdendo essas belezas, né? Mas, por fim, dentro do povo hebreu veio o maior de todos, nosso grande amorzão, Jesus. Mas aí tem o outro lado da moeda. Enquanto nós estamos falando em todos esses iluminados que Jesus enviou, e todo esse amor que ele mandou, e ele veio semear o amor, a terra, na verdade, continuava aquele nosso amigo lá, querendo roubar o do outro. Então, os exércitos dos sumérios foram terríveis, né? A China é uma história de guerras permanentes, a China milenar. Os incas e astecas, matanças, escravidão, sacrifícios, nível de violência animal indescritível em toda a Europa, com bárbaros, hunos, cruzadas, né? Escravidão, guerras permanentes, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Nós continuávamos aquele animal, continuamos ainda um pouco, né? Em alguns aspectos, nesse estado primitivo, alguns ainda gostam disso, alguns ainda têm prazer em se candidatar para a guerra, que são esses espíritos que vão ser retirados do planeta, né? E aí nós podemos falar, então, em fim de mundo, né? No ano 1000, milhares de pessoas se desesperaram, porque era 1000, 1000 ia acabar. E veio 1001, 1002, 1003, não acabou nada. Em 1910, isso é cômico, mas é verdadeiro, você pode olhar na história, o planeta Halley se aproximou tanto da Terra, era uma coisa assustadora, que milhares de pessoas se mataram para não morrer. É uma coisa que eu estou até hoje tentando entender, né? Se matar para não morrer. Mas foi o que aconteceu, né? Em 1914 foi a Primeira Guerra, se achava que a vida era a Europa, nós tínhamos só as outras colônias, né, que os Estados Unidos e aqui, e aí ia ser um desastre para todo mundo, para a economia global, era quase um fim de mundo. Quando chegou a queda da Bolsa de Nova York, o mundo todo entrou em recessão, fome, desemprego, foi a maior crise que ocorreu, também parecia o fim do mundo, demos uma virada, crescemos, desenvolvemos nossos potenciais. E aí, em 39, começa a Segunda Grande Guerra, que essa foi maior que a primeira, envolveu todo o globo, e parecia realmente o fim do mundo. Parecia que o nazismo ia trazer a dor e o desespero para todos, né?
não teve. Em 1984 já estava a Guerra Fria, certa que ia ter a Terceira Guerra Mundial, como ficam brincando, né, de terrorismo, as pessoas adoram terrorismo, de falar agora nisso, né? Não teve Terceira Guerra Mundial nenhuma. Em 2000 ia ser a quebra da economia no mundo, porque os computadores não tinham um dígito, ia ser o bug do milênio. Passou 2000, 2001, 2012 está lá no calendário Inca, vai ser o fim do mundo, e tinha data, 23 de dezembro de 2012. Eu estava em Camboriú, acordei no dia 24, um céu lindo, aquela praia maravilhosa, não acabou o mundo, coisa nenhuma. Em 2019 era a data limite. Então, eu sempre brinco, eu fui nesses últimos 4 fins de mundo, não sei quem participou, e não acabou, e não vai acabar, né? A gente vê essas transformações de tempestades, furacões, e são frutos do El Niño e Laninha, que é um aquecimento que tem no Oceano Pacífico, que é o El Niño, ou um esfriamento de 1 grau no Oceano Pacífico que dá laninha. Quando dá laninha, dá invernos rigorosos, secas, e quando dá o El Niño, dá tempestades, calores terríveis, né? Só que quando que surgiu o El Niño? A gente acha assim, não, isso aí surgiu agora, no século XX, depois que começou as coisas de carbono. Não, desde 1877 eles acompanham cientificamente o El Niño e Laninha, mas é muito anterior a isso, né? Então, essas datas são as que tiveram forte intensidade. Ali em 39 a 41 teve um de forte intensidade, que Porto Alegre, né, a capital do Rio Grande do Sul aqui, ficou embaixo d'água, o centro tinha 1 metro, quase 1,5 metros de água no mercado, na prefeitura, na Cidade Baixa, ficou tudo embaixo d'água. Esse ano deu 10 centímetros de água ali na parte do porto ali. Então, esse ano nem foi nada perto dos outros, mas é que a gente sempre esquece que teve outros. Diz, é o fim do mundo, agora vai ser assim. Mas agora já vai entrar, já está previsto agora a partir de junho, por aí, maio, junho, entra a laninha. E aí nós vamos é gelar, né? Outra coisa que se fala é o efeito estufa. Porque o efeito estufa está dando aquecimento global. Se não tivesse a atmosfera que gera o efeito estufa, o Sol bateria e refletiria, e a temperatura média de toda a Terra, mesmo no Equador, seria menos 20 graus, nos polos muito menos ainda, né? Então, o efeito estufa é o que nos permite a vida. Mas, claro, como nós estamos produzindo muito gás carbônico, está aumentando essa camada de efeito e está dando um aquecimento global, com temperaturas mais quentes, né? Tempestades severas, embora muitas seja por causa do El Niño, né? Aumento das secas, mas é um processo lento, como viu, esses El Niño, Laninha, já há 1 século e meio já é computado isso, né? É um processo lento que está ocorrendo, esse aquecimento global agora, mas nós já estamos prevendo, fazendo acordos entre países para diminuir esse envio de CO2, melhorar esse aquecimento. Mas o Sol agora cada vez mais está sendo monitorado e se descobriu agora, é muito recente isso, no Encontro Nacional Real da Sociedade País, a Valentina foi que apresentou esse trabalho e hoje todos os cientistas estão de acordo que entre 2030 e 2040 nós vamos ter a chamada mínimo de Maunder, que ocorreu entre 1645 e 1715, que o Sol dá uma diminuída nas suas atividades e gela a Terra. Essa foto que vocês estão vendo é normais nos países do norte, esses gelos, mas a Terra toda vai dar uma esfriada, o que vai dar mais tempo. Nossas previsões são tentar diminuir o aquecimento até 2030, e em 2030 nós vamos ter uma força do Sol ainda para realmente organizar isso. Como é tudo previsto e trabalhado, e está tudo planejado para o nosso bem.
E aí vem novamente a sublime transição. Nós éramos planetas de primitivo, depois ficamos de planetas de provas, ou seja, vamos ver se tu melhorou fazendo prova, né? Ou expiações, tu fez um estrago lá, isso aí tu rodou na prova e machucou o teu vizinho. Agora volta e vai dar uma força para o teu vizinho, isso é expiação. Só que nós agora estamos saindo disso e entrando em planeta de regeneração, porque é uma evolução. E nós estamos indo para esse mundo de regeneração. Nunca sós. Eu enviarei um consolador, dizia Jesus, que é a doutrina espírita. E Kardec, na Gênesis, nos coloca: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Aí a gente já meio que se assusta, né? Mas olha o que ele fala. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Então, é justamente o que nós vemos agora, as ideias em conflitos, o mal, ou seja, o espírito que não quer crescer, insistindo em conceitos atrasados, enquanto aqueles que já acordaram, tentando viver ideias muito mais positivas, muito mais abertas, com muito mais liberdade. Hoje não são as entranhas dos globos que se agitam, são as da humanidade, né? E nós agora temos que fazer esse crescimento, essa maturidade, para realmente vivermos a saborear a vida e deixar de ser aquela criatura velha, ranzinza. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada por bons espíritos. Foi o que aconteceu lá na região de Capela, né? Emmanuel, por exemplo, agora está encarnando. Assim como na Grécia encarnou aquela enxurrada de espíritos, né? Demócritos, Hipócrates, Tales, Sócrates, Platão, Aristóteles. Agora está vindo uma pleiade de espíritos superiores para embalar esse início do terceiro milênio. E aqueles que praticam o mal pelo mal, né? Os corruptos, os ladrões, os traficantes, e que o sentimento do bem não atinge, ou seja, eles não conseguiram se sensibilizar para a lei do amor, para a lei da fraternidade, não bate ainda neles isso, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos. Olha a clareza de Kardec, né? Que já está acontecendo essa retirada desses espíritos da Terra. Vão desencarnando e vão sendo retirados e não vão tendo mais permissão de reencarnar na Terra. E aí, na questão 798, Kardec pergunta: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhada como crença apenas por algumas pessoas? Olha a resposta. Certamente que se tornará crença comum, porque está na natureza, e chegou o tempo em que culpará lugar entre os conhecimentos humanos, porque é uma compreensão das leis naturais, das leis humanas, a reencarnação, a evolução, o crescimento para a alegria, para a paz, para a harmonia. Mas ainda haverá 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade, que só o tempo dissipará. Isso ele escreveu lá atrás, né, em 1857. Naquela época, uma geração de classe alta na França era mais ou menos 50 anos. O Kardec desencarnou em 1869, fazendo um jogo de números aqui, né, porque isso aí não é nada rígido. A primeira geração seria em 1919, a segunda geração em 1969, quando o homem pisou na Lua, ele abriu seus horizontes, né? E ali os espíritos disseram que se nos próximos 50 anos nós não tivéssemos uma guerra, a Terra evoluiria imensamente. O Chico coloca isso no ano 2000, foi publicado que ele tinha colocado.
Se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, 2000, né, até 2019, a Terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo cremos, também no setor social. E é o que a gente está vendo. Nós estamos vivenciando uma transformação fantástica, belíssima na ciência, na compreensão social. Então, é a terceira geração, foi em 2019 que nós passamos, né, nisso. A nova geração, a quarta, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, somadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. É o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento anterior. Essas crianças agora têm uma consciência ecológica, não pode jogar um papelzinho no chão que elas dizem, não, tem que botar no lixinho, né? Tem que cuidar dos animaizinhos. São espíritos que já ganharam, conquistaram e que estão voltando à Terra com conquistas na sua evolução. Ismael, em 1831, isso está escrito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, coloca assim, irmãos, expôs ele. Em 1831 ele diz isso. O século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Nesses 100 anos se efetuarão grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, em 1857 para 1957. As rajadas de morticínio e dor avassalarão a alma da humanidade. Eles já sabiam da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, porque sabiam que o homem ainda explodia, orgulho, possessividade, ainda tinha espíritos muito atrasados, que depois da Segunda Guerra já começaram a ser removidos daqui. Então, as rajadas de morticínio e dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão um sinal do fim da civilização precária do Ocidente, que é bem, até hoje a gente percebe, é uma civilização precária. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, 100 anos seria 1957, mais 100 anos, 2057. E o Chico, em 1956, já escrevia: penso que em 2057 nossos alicerces se mostrarão mais sólidos. A ciência terá acordada para deveres mais amplos e estará com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do Espírito. A terceira, o planeta de regeneração começará a iniciar com força total. A Terra terá sofrido mais alguns pouco, provavelmente com as guerras e inovações que virão inevitáveis, e por isso mesmo revelar-se-á mais compreensiva e mais bela, porque a gente vai aprendendo que não é legal, né? E nós, às vezes, ficamos pensando assim, puxa, se nós fôssemos aqueles cristãos primitivos, que coisa linda, né? Os primeiros cristãos que foram para a arena, para Jesus. Daqui 1000 anos vão falar que nós somos os primeiros espíritos. Eles vão dizer, eles eram os primeiros espíritos. Naquela época de guerra, de luta, de grosseria, eles estavam lutando pela luz, lutando pelo amor, semeando novas verdades, sempre acompanhados por espíritos maravilhosos, caminhando nesse crescimento da brutalidade, da rudeza no nosso proceder, para a beleza e angelitude que nós estamos caminhando. E se o universo era escuro e começou a acender, a Terra era escura, e agora a criatura humana começa a acender, começa a brilhar. Nós vemos em toda a Terra a criatura humana brilhando. O vós sois deuses, brilha a vossa luz. Ora, o servo não fica para sempre na casa, porque o servo tem interesses, ele quer o salário, ele quer receber dali. Aí ele é retirado.
mas o Filho fica para sempre. Que nós sejamos filhos de Deus. E nosso amorzão nos dizia: tudo tem seu tempo. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. Os justos herdarão a terra. Que nós possamos herdar essa beleza, esse amor. Era isso. Muito obrigado, então. Encerramos aqui.